Estamos juntos? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14 até o verso 10 do capítulo 6. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver perto, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Ok? Diz o texto que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Amém, amados. Minha gente, o verso 14 é um verso-chave aqui para a nossa compreensão, para o nosso entendimento desse texto da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Ele nos fala que nós somos constrangidos pelo amor de Deus. E no lugar do verbo constranger, que pode suscitar outras interpretações, nós vamos pensar na motivação que o amor de Jesus nos dá. Que o amor de Jesus nos dá. Quando nós olhamos para o amor de Deus, quando nós olhamos para esse amor que foi expresso em Jesus, na pessoa de Jesus, quando olhamos para esse amor, o amor de Deus por nós, somos motivados a fazer algumas coisas. Somos constrangidos a fazer algumas coisas. Constrangidos a fazer algumas coisas. Primeiramente, o amor de Jesus nos motiva a adorá-lo. Nos motiva a adorá-lo. Adoramos ao Cristo que nos amou, ao Cristo que não mediu esforços e foi até as últimas consequências para demonstrar esse amor. Guarde essa expressão. Nós adoramos ao Cristo que foi até as últimas consequências para demonstrar esse amor.
se Cristo foi até as últimas consequências para demonstrar esse amor por nós, como é que nós estamos procurando demonstrar o nosso amor por Ele? De que maneira nós estamos procurando demonstrar o nosso amor por Ele? Precisamos demonstrar esse amor com uma adoração sincera, uma adoração que é fruto de todo o nosso coração, uma adoração que seja com integridade de coração. Adorar a Deus com integridade é diferente de adorá-lo com o coração dividido, de adorá-lo com o coração pela metade. Jeremias 29, verso 13, Deus vai dizer através do profeta: vocês vão me buscar e vão me achar, se vocês me buscarem de todo o coração, ou com todo o coração. Um coração pela metade não encontra Deus. Um coração dividido não encontra o Eterno. Não encontra. Mas um coração íntegro, sim. Um coração inteiro, sim. Somos motivados a adorar a Deus com um coração inteiro. Paulo, o autor aos Hebreus, que pensamos que seja Paulo, né? Mas não podemos afirmar categoricamente que tenha sido ele, mas Hebreus 10, verso 22, fala a mesma coisa, que nós precisamos entrar com um coração genuíno na presença de Deus. Entrar na presença de Deus com um coração genuíno. A adoração que agrada a Deus é uma adoração genuína, é uma adoração sincera. Precisamos também adorá-lo com um coração aberto para as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos adorá-lo com um coração aberto para as mudanças que Ele quer fazer na nossa vida. Quando nós começamos a adorar a Deus, precisamos estar abertos às mudanças que Ele quer fazer na nossa vida. Ele fez isso com Isaías. Em Isaías capítulo 6, você encontra o texto dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías foi ao templo para adorar a Deus. E ele entrou de um jeito e saiu de outro completamente diferente. Saiu daquele templo muito melhor do que como ele entrou. Lá naquele templo ele teve uma visão do Eterno. Teve uma visão da glória de Deus. Diz a Bíblia que os serafins voavam de um canto até o outro e clamavam: grande é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E quando Isaías teve aquela visão, ele disse o quê? Ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos exércitos. Essa é a adoração que cura um fofoqueiro, gente. É mole? Isaías disse: eu tenho lábios impuros. Não, então não era bem fofoca que ele fazia, ele falava palavrão. Você vai querer saber o que é pior? Ele disse: eu tenho lábios impuros. Mas ele saiu com seus lábios purificados daquela adoração. Na visão, se você pensar comigo na visão, é uma visão interessante. Por quê? Porque ele vê o altar e o anjo vai lá com uma tenaz, tipo uma pinça, e ele pega uma brasa com aquela pinça, com aquela tenaz, e com aquela brasa ele toca nos lábios de Isaías. É óbvio que não foi um toque literal. Se tivesse, imagina o estrago que teria feito na boca de Isaías, né? Teria queimado tudo, né? Mas Isaías saiu dali não mais como um fofoqueiro, não mais como uma pessoa que falava o que não pensava, não mais como alguém que falava destrambelhadamente, não mais como alguém que usava palavras torpes. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
somente a que seja necessária para a edificação, e palavra que transmita graça a quem escuta, graça a quem ouve. A palavra torpe é uma palavra podre, assim como uma fruta podre tem que ser jogada no lixo, a palavra podre tem que ser jogada fora. Ela não cabe na língua de um cristão. Ela não cabe na língua de um servo de Deus. Não cabe na língua de um adorador. Tiago diz, meus irmãos, a mesma língua que nós usamos para adorar a Deus, a gente usa para amaldiçoar os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Não convém que isso seja assim. Está lá em Tiago, capítulo 3. Li essa semana na minha leitura diária. Isaías saiu daquele templo, daquela adoração, transformado por Deus, para não usar mais a sua língua de forma torpe, estragada, mas para passar a ser um profeta de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para dizer, assim diz o Senhor. Esta é a palavra do Senhor, esta é a mensagem do Senhor. A sua língua foi transformada porque o seu caráter foi transformado. Deus não tocou apenas nos lábios de Isaías, mas tocou no caráter de Isaías. E tratou Isaías. E nós precisamos, amados irmãos, entrar no ambiente de adoração, com o coração aberto às mudanças que Deus quer fazer em nós. Porque senão a gente entra e sai do mesmo jeito. Esse é simplesmente mais um culto de muitos que nós assistimos, que nós participamos. Aliás, a figura que normalmente vem à nossa cabeça é a ideia de que nós vamos ao templo para assistir o culto, e é uma visão completamente errada do ponto de vista bíblico. Na verdade, nós não estamos aqui para assistir o culto, nós estamos aqui para prestar um culto a Deus, para oferecer um culto a Deus, e isso representa eu, você, cada um de nós estamos aqui. Nós somos os adoradores que Deus está procurando. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E o culto coletivo, o culto da igreja, é o resultado da adoração de cada um de nós. A nossa adoração individual. Então, se eu estou dentro do templo e eu não estou nem aí, a minha cabeça está lá fora, né? Ou eu estou aqui, interligado aqui com o WhatsApp, aqui com o Facebook, né? E tal. Tem irmãos que estão no celular anotando o sermão. Né? Anotando o sermão. É verdade. É verdade. Né? Estão usando o celular como um editor de texto e tal, e estão lá fazendo anotações no sermão. Muitos irmãos falam comigo sobre isso. Outros estão usando o celular para acessar a Bíblia. Graças a Deus por isso. Agora, se você está ali conectado e toda hora está entrando uma mensagem ali, sua cabeça vai para fora, meu irmão. Vai para fora. E acredite, você pode viver 1h30 sem esse negócio. Existe vida além do celular. Acredite, meu irmão. Acredite. Eu tirei 10 dias de férias agora, final do mês passado, aliás, início do mês passado, eu simplesmente desliguei meu celular. Desliguei. Passei 10 dias sem esse negócio. Fantástico! Fantástico! Né? Para minha esposa e para os meus filhos, eu fui outra pessoa dentro de casa. Né? Você pode viver sem isso. A nossa adoração, ela precisa ser uma adoração sincera, de todo o coração, motivados por aquilo que Jesus fez por nós. O que nos motiva a oferecer um culto melhor a Deus, e aqui não é o culto dos instrumentistas, é o culto dos vocalistas, não é o culto do pregador, é o culto do meu irmão que está aí na congregação. Um filósofo, Søren Kierkegaard, ele comparou o culto, talvez você se lembre disso, ele comparou o culto a uma peça teatral. Só que os papéis na peça teatral, né, normalmente a gente confunde as coisas em relação ao culto, quando os comparamos ao culto. Tá? A questão é quem está no palco e quem está na plateia. Se o culto pode ser comparado a uma peça teatral, quem está no palco e quem está na plateia?
Se o culto pode ser comparado a uma peça teatral, todos nós estamos no palco e Deus está na plateia. Porque é Ele que vai aplaudir, é Ele que vai dizer sim ou não àquilo que nós estamos oferecendo aqui. Não é o pastor que está no palco, não são os instrumentistas que estão no palco. Inclusive, o nosso papel na congregação é orar por quem está aqui. Ajuda o meu irmão, abençoa o meu irmão. Esse é o nosso papel, não é rir, debochar, não é? Às vezes a gente vê daqui. Triste isso. Triste. Isso não é papel de adorador. Isso é papel de espectador. Gente que veio para assistir o culto. Mas você veio aqui para prestar um culto, para oferecer alguma coisa a Deus, então esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Entrar no templo dizendo, Deus, pode mexer no que o Senhor precisar mexer, pode falar o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Pode tocar onde precisa ser tocado na minha vida. Pode pegar a brasa viva do altar, Deus, e tocar no meu caráter, tocar nos meus lábios, tocar na minha vida, para que eu saia desse culto transformado pela sua glória e pelo seu poder. O amor de Jesus nos motiva a adorá-lo. O amor de Jesus também, queridos, nos motiva a servi-lo. Nos motiva a servi-lo. Diz o texto que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. O amor de Jesus nos motiva a servi-lo através do ministério da reconciliação. Que ministério é esse? É um ministério que Deus deu para todo crente. É justamente o ministério que leva as pessoas a se reconciliarem com Deus, é compartilhar o amor de Deus, compartilhar o evangelho de Jesus. É isso. Simples assim. Todo crente tem esse ministério. Todo crente tem esse ministério. Nós recebemos esse dom de compartilhar o seu amor e compartilhar Jesus. Só que muitas vezes nós esquecemos que temos um ministério. E aí nós temos a realidade da igreja de clientes versus a igreja de servos. De que igreja você quer fazer parte? Da igreja de clientes ou da igreja de servos? A igreja de clientes é uma igreja formada por gente que sempre tem razão de tudo. O cliente sempre tem a razão, não é assim que diz a lei do mercado? O cliente sempre tem razão. O cliente não pode ser confrontado. Ele não pode ouvir que ele está errado. Deus não pode falar o coração dele, porque ele está sempre certo. É ele que está certo. Mas a igreja de servos, e nós temos uma dificuldade muito grande para compreender o que vem a ser um servo, porque nós não vivemos numa cultura, graças a Deus por isso, nós não vivemos numa cultura em que nós tenhamos hoje servos, escravos dentro de casa. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus pela abolição da escravatura. Mas, no contexto daquela cultura, o servo, ele não tinha vontade própria. Tinha. Aquilo que o Senhor mandava fazer, ele tinha que fazer. A única situação que ele tinha era de obediência. Ouviu a voz do dono, pronto, tem que obedecer. Porque senão, tronco nele, chibatada nele, vai apanhar. Hoje a gente, quando não obedece a Deus, a gente apanha de outro jeito, né? A gente apanha da vida. A gente apanha da vida. E as chibatadas da vida são muito piores do que as do nosso dono. Porque as consequências são trágicas, são terríveis. São terríveis. Agora, a igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para ser igreja de servos.
de gente que se submete ao senhorio do Senhor, gente que está debaixo da autoridade do Senhor, gente que está disposta a dizer, sim, Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Pode dizer, pode mandar que eu vou fazer. Pode mandar que eu vou fazer. O Ricardo Agreste, ele tenta ilustrar essa realidade da igreja de clientes, da igreja de servos, de uma forma muito interessante. Eu queria até que já compartilhei com os irmãos numa outra ocasião. Um congresso da CEPAL estava falando sobre isso e ele falou que poderia exemplificar da seguinte maneira. Imagine uma família, depois do culto de domingo, pela manhã, voltando para casa. Pai, a mãe e 2 crianças, ou 3 crianças. E aí o pai vira para a esposa, né? O marido vira para a esposa e pergunta, querida, como é que estava? Como é que foi o culto das crianças? Olha, não foi legal não, a professora faltou, as crianças ficaram meio largadas lá, e não sei o quê. E aí, qual é a atitude do cliente? A atitude do cliente é simplesmente parar o carro e virar para a esposa e dizer, querida, nós temos uma decisão a tomar agora. Domingo que vem nós vamos procurar uma outra igreja. Essa é a atitude do cliente. Mas a atitude do servo, imagina a mesma situação. Na atitude do servo, o marido para o carro, vira para a esposa e diz, querida, nós temos uma decisão a tomar agora. Domingo que vem nós vamos para o Ministério de Crianças, nós vamos ajudar os nossos irmãos lá. A gente vai varrer a sala, a gente vai botar a cadeira no lugar, a gente vai fazer qualquer coisa. A gente vai sentar no chão para brincar com aquelas crianças, para ensinar as histórias bíblicas para elas, mas a gente vai servir. Isso é a igreja de servos. Deu para entender a diferença? De qual igreja você quer fazer parte? De qual igreja você quer fazer parte? Continuando, o amor de Jesus nos motiva a viver para Ele. O que diz o verso 15? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. 2 Coríntios 5, verso 15 diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, para que os que vivem... Acho que todos nós aqui estamos vivos, né, irmãos? Acho que todos nós aqui estamos vivos, não estamos? Amém. Não tem nenhuma alma penada por aí não, né? Pois é, graças a Deus. Todos nós aqui estamos vivos. Você está respirando, meu irmão. Acredite, você está respirando, você está vivo. Então, Ele morreu para que você que vive, para eu que vivo, para nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A expectativa de Deus é que nós que estamos vivos não vivamos mais para nós. Não vivamos mais segundo os nossos interesses, mais segundo a nossa agenda, mais segundo o nosso orçamento. Mas vivamos segundo os interesses daquele que por nós morreu e ressuscitou. Aqui a gente precisa refletir simplesmente sobre a vida que nós estamos levando. Stephen Covey, que foi um grande consultor de empresas, ele diz que neste momento nós precisamos parar para afinar um instrumento. Afinar um instrumento. Nossos instrumentistas têm sempre que afinar os instrumentos antes do culto. Esse piano aqui, de vez em quando temos que contratar um técnico da Yamaha para vir aqui e pagar uma grana para eles virem aqui, para ele vir aqui e afinar um instrumento. No primeiro ano de vida dele, era quase de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, a gente tinha que ter um técnico aqui, até que as cordas fossem se acomodando ao seu devido lugar. Nós precisamos afinar o instrumento. Afinar um instrumento. Afinar um instrumento é descobrir o que é mais importante.
e passar a viver em função daquilo que é mais importante. Cristo, de fato, é a pessoa mais importante para nós. Nós falamos isso, nós proclamamos isso, nós dizemos isso com os nossos lábios, mas às vezes a gente não diz isso com as nossas atitudes. A gente diz isso com a língua, mas às vezes a gente não diz isso com o nosso orçamento. Às vezes a gente não diz isso com a nossa agenda. Se isso é verdade para você, de que maneira isso se reflete na sua vida, nas suas prioridades, nos seus compromissos e nos seus relacionamentos? Se Cristo é o Senhor das nossas vidas e Ele é a pessoa mais importante para nós, estamos dispostos a ir até as últimas consequências para demonstrar que nós o amamos, de fato? O amor de Cristo nos constrange. Quando nós olhamos, queridos, quando nós olhamos para o Getsêmani e vemos Jesus em agonia ali orando, sozinho porque os seus amigos estavam dormindo. Quando nós olhamos para a via dolorosa, para todo o seu sofrimento, quando nós olhamos para a coroa de espinhos, o seu sangue sendo derramado, quando nós olhamos para a cruz, quando olhamos para o seu sofrimento, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Vamos viver para Ele? O amor de Jesus nos constrange e nos motiva a adorá-lo com todo o coração. Não deixe que esse culto seja simplesmente mais um culto na sua vida. Que seja o culto em que Deus vai apanhar a brasa do altar e vai tocar onde precisa ser tocado. O amor de Jesus nos motiva a servi-lo. Se você está fazendo parte da igreja de clientes, decida agora sair dessa igreja e ir para a igreja de servos. E que o amor de Jesus motive você, meu irmão, a viver não mais em função de si mesmo, mas em função daquele que por você morreu e por você ressuscitou. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor e celebrar a ceia do Senhor.